a depravação e o comportamento promíscuo das pessoas hoje em dia. Porque a maioria das pessoas hoje em dia tem um comportamento promíscuo, sem valores e sem se valorizar. Os princípios e valores morais foram esquecidos pela sociedade atual. Que tipo de influência essas pessoas, homens e mulheres, receberam durante os últimos anos? Será que foi a mídia, as televisões, as novelas, as redes sociais que influenciaram o comportamento das pessoas? Neste vídeo vamos tratar um pouco da moral cristã e do humanismo secular. Então vamos falar primeiramente da moralidade cristã. Você sabia que a moral cristã moldou a civilização ocidental por séculos e formou aquilo que é de mais elevado em termos éticos e morais, revolucionando os antigos valores no mundo da época? Falamos muito sobre isso em outros vídeos que eu vou deixar aqui abaixo nos comentários fixados. Também tocamos no humanismo secular, que no caso é o comportamento que a pessoa deixa Deus de lado e vive um comportamento e um estilo de vida totalmente lascivo e promíscuo, com adultério e imoralidades sexuais. Nós vemos muitos isso hoje em dia com várias pessoas, várias mulheres também são influenciadas por atrizes pornográficas, por atrizes da TV Globo, que ficam influenciando as pessoas a ter um comportamento sexual depravado, de adultério, sexo, orgias e vários tipos de práticas abomináveis para Deus, como trocas de casais, swings e etc. Todas essas mulheres, elas são influenciadas pela mídia e também por muitos influencers hoje em dia no YouTube, que acabam influenciando de maneira negativa o comportamento dessa pessoa, influenciando e ensinando a prática como bebedeira, orgias, imoralidade, falta de respeito a si próprio. Tudo isso vem de uma influência e vai mudando a mente e o comportamento. Porém, das pessoas. Vamos abordar uma diferença entre o cristianismo e o humanismo secular. Uma das principais diferenças entre o cristianismo e o humanismo secular ateu é que esse não vê problema nenhum naquilo que os cristãos entendem por imoralidade e que, como vimos, a Bíblia salienta e muito. Na visão cristã, e somente na visão cristã, que vemos problemas intrínsecos na pornografia, por exemplo, no adultério, na fornicação, no sexo antes do casamento, no divórcio, no alcoolismo, no uso do tabaco, no homossexualismo, no incesto e outras várias formas de promiscuidade, que para os seculares, os humanistas, isso é uma prática normal. É verdade que de vez em quando vemos algum humanista se manifestando contra algumas dessas coisas, que há formas de imoralidade que a maioria deles ainda não discorda, como a pedofilia, por exemplo. Porém, mesmo estas exceções estão presentes e prestes a desaparecer. O mesmo cristianismo que revolucionou o mundo moralmente durante séculos, que acabou com a escravidão, que elevou as mulheres a uma posição digna, que se posicionou contra todas as formas de racismo, ao dizer que todos são iguais perante Deus e criados à semelhança dele, que valorizou a vida das crianças até os mais velhos, que transformou as sociedades não cristãs, que antes praticavam desde canibalismos até sacrifício infantil, vem perdendo influência nas últimas décadas e abrindo cada vez mais espaços ao secularismo, que está ganhando cada vez mais voz na mídia. Com consequência disso, já é nítida uma queda perceptível nos padrões morais e um avanço na imoralidade que nunca antes foi visto desde Sodoma e Gomorra. A grande mídia, dominada principalmente por eles, dá cada vez mais espaços para neo-ateus também, que detestam o cristianismo, para progressistas e que minam as bases da sociedade moderna. O resultado disso é uma destruição dos valores morais, desde o indivíduo em particular, passando pela família e terminando na sociedade como um todo.
Nunca antes na história o adultério foi visto como algo normal. Mesmo nas sociedades mais adúlteras, o adultério em si sempre foi considerado errado, como uma prática abominável. A mídia secular, no entanto, tem conseguido, principalmente através das novelas e filmes, transmitir a ideia de que o adultério é algo comum, normal e, em alguns casos, até mesmo bom. Não é difícil pensar no roteiro de uma novela que não tem um mocinho que se apaixona por uma mulher comprometida e que vivem em romance a novela inteira. Ou o contrário, quando é a mocinha que se apaixona por um homem casado e se tornam amantes. Na verdade, o difícil mesmo é pensar em uma novela que não tenha nada disso. Os personagens adúlteros vão sendo retratados como os mocinhos que estão somente em busca da felicidade, e os que são contra este relacionamento adúltero são quase sempre retratados como os vilões, que são contra a felicidade alheia. Famílias são destruídas, lares são arrasados, filhos sofrem a amargura do divórcio dos pais, parceiros são traídos, mas o que vale é a felicidade egoísta, custe o que custar. Os valores estão se invertendo, os mocinhos viraram vilões e os vilões viraram mocinhos. O mundo está cada vez mais de pernas pro ar. Os valores cristãos que moldaram a nossa sociedade estão se perdendo, sendo trocados por outros valores seculares que cultuam o que há de pior. Um leigo desatento pode pensar que não há problema em uma novela retratar as coisas desse jeito. Não gosta disso, então não assistam, alguns dizem. Porém, não é preciso ser um observador muito atento para notar que a mídia tem um poder impressionante de alienação e de lavagem cerebral na cabeça dos mais fracos e instáveis. O problema não é uma novela ou um programa. O problema são muitas novelas e muitos programas. Tudo isso vai aos poucos fazendo cada vez mais a cabeça do indivíduo comum e moldando seu raciocínio, a imagem e semelhança do que lhe é apresentado na televisão. No começo ele pode pensar que aquilo é repugnante. Com o passar do tempo vai moldando os pensamentos e passando a ver a coisa como normal, mais tarde como bom. Na concepção secular do mundo, uma jovem que se apaixona por um homem comprometido e foge de casa para viver uma história de amor com este homem é algo encantador, lindo e maravilhoso. Eles não fazem muita questão de mostrar o lado do sofrimento dos pais que perderam a filha, o sofrimento da esposa do homem adúltero ou simplesmente o fato de o adultério ser em si mesmo algo abominável, que se considerado normal pelas pessoas resultaria na maior onda de caos morais, de desconfiança e de transtorno que este mundo já viu. Porém, é isso que passa na televisão e é com isso que os seculares nos educam. Você pode observar que hoje em dia a maioria das pessoas, mulheres também, estão sendo influenciadas. Antigamente, notava-se que era pouco, muita gente tinha pudor e vergonha de algumas coisas, de algumas profissões. Eu não estou generalizando, dizendo que são todas as mulheres que são assim, porém muitas acabam aderindo a práticas e a profissões que não são morais. Socialmente, no caso, civilmente falando, não vai dar em cadeia, a pessoa não será presa porque não está cometendo nenhum crime. Porém, moralmente falando, a pessoa está desonrando e perdendo seus valores, não está se valorizando, como no caso, algumas pessoas para ganhar dinheiro acabam aderindo a OnlyFans, aquelas plataformas de cunho sexual, de pornografia, de promiscuidade. Muitos homens também acabam caindo nessa armadilha, acaba sendo um gado, acaba comprando esse serviço, comprando foto e no caso apenas enriquecendo a mulher, e a pessoa que trabalha é um assalariado, acaba pagando por esse valor, em vez de comprar alimento, comida para se nutrir, acaba gastando dinheiro com mulheres que nem querem saber dele, que não tem nada a ver com ele e que apenas faturar com os OnlyFans da vida, fazendo promiscuidade, fazendo o exibicionismo para poder ganhar dinheiro sem nenhum pudor e vergonha. E tudo isso é causa da influência. Também tem a questão socioeconômica. Devido ao desemprego que o país enfrenta, você pode sim trabalhar e ganhar dinheiro na internet de maneira justa, e até mesmo, eu não falo justa, que até esse trabalho pode ser considerado pelo Código Civil como justo, porém é uma maneira promíscua e imoral, e você pode trabalhar e ganhar dinheiro de maneira
moral e correta. Civilmente falando, não há nenhum tipo de problema, ninguém vai ser preso por praticar ou fazer conteúdo e vídeos imorais e pornográficos em OnlyFans, ou fazer mesmo vídeos caseiros, como muitos fazem para ganhar dinheiro, ganhar engajamento, onde acabam mulheres também sem nenhum conteúdo, com pouco conteúdo, que apenas fazem danças na internet para poder ganhar seguidores. Boa parte deles já passaram dos 50 anos e vive alimentando essa fantasia com mulheres que seria um caso quase que impossível deles tê-las, a não ser que eles tivessem uma boa condição financeira. Então tudo isso alimenta a ilusão. Os homens, no caso, atrás dessas pessoas que não vão conseguir nada, e essas mulheres sem pudor e sem um tipo de vergonha ou timidez, apenas para ganhar dinheiro, criando conteúdo imoral. No caso, ela não está fazendo nada de errado, não vai ser presa por isso, mas isso é fruto e consequência da influência da mídia, que acha essas coisas normais. É o humanismo secular. Você ver uma mulher nos anos 70, 80, jamais iria aderir a esse tipo de trabalho, sem generalizar. Há pessoas e mulheres, ou homens também, que sempre aderiram a esse tipo de trabalho, porém, era uma porcentagem pequena, era a exceção, bem a exceção mínima. Hoje em dia, já é quase metade, uns 50 ou 40% de pessoas aderindo a esses tipos de trabalhos, e falam com todo orgulho, sem nenhum tipo de vergonha ou pudor. O que importa é ganhar dinheiro, como aquela questão de os fins justificam os meios. O que importa é ganhar dinheiro. Se ganhar dinheiro é o que está valendo. A questão da moralidade, do respeito, do valor não é levado mais em conta, devido ao humanismo secular que vem moldando, lapidando a mentalidade e, consequentemente, o comportamento das pessoas neste presente século. Se você realmente olhar para a TV aberta hoje em dia, quantos programas realmente educativos existem na televisão hoje? Eu não estou falando de educativo no sentido de fazer algum bem, mas simplesmente de não fazer nenhum mal, moralmente falando. Mesmo assim, são poucos os que se salvam. A maioria do que passa são novelas imorais com valores promíscuos, atrações sensacionalistas, repletas de baixaria, programas apelativos de auditório que têm a necessidade de retratar as mulheres de forma mais vulgar possível para garantir a audiência. Isso sem falar de toda a lavagem cerebral que é ocorrida nos dias de hoje, em telejornais, na política e etc., que censura aqueles que tentam dizer a verdade. Antes, programas educativos eram aqueles da TV Cultura. Hoje, qualquer programa esportivo já pode ser considerado educativo, comparando ao nível dos outros programas. O pior não é o programa em si, o pior é pensar que são programas como esses que atualmente estão configurando os traços de personalidade e comportamento e a concepção de valores morais que os telespectadores têm sobre o mundo. Por isso que existe essa consequência hoje em dia de pessoas sem valores, sem princípios morais, até mesmo por questão de educação familiar mesmo, de não ter, no caso, um padrão moral. Eles acabam sendo influenciados que o que vale é ganhar dinheiro, e acabam, no caso, criando conteúdos até mesmo em várias plataformas como o YouTube, TikTok, apenas exibindo seus corpos, sem nenhum tipo de conteúdo a agregar com valores morais. Essas pessoas apenas querem ganhar engajamento e mais seguidores, embora seja sem apresentar nenhum tipo de conteúdo moral. Eles, no caso, fazem tudo sem nenhum tipo de vergonha e pudor. Você vê pessoas fazendo danças apenas para exibir seus corpos e ganhar mais seguidores e engajamento, sem nenhum tipo de pudor. Os jovens são também, inevitavelmente, influenciados pela música secular, que incentiva formas de vidas imorais. E entenda que eu não estou falando contra todas as músicas seculares que são consideradas não cristãs, porém estou falando especificamente sobre aquelas que incentivam o sexo irresponsável, o consumo desenfreado de bebidas alcoólicas, as drogas e o tráfico de droga, o tabaco, a prostituição, a criminalidade e todo um conjunto de temas que causam desgraças sociais e que tornam o mundo caído como está hoje. Nós também somos influenciados, o nosso comportamento, nossa personalidade, pelas letras musicais. Isso mesmo, as músicas de funk, sertanejo universitário, que dá muita apologia ao sexo livre, à fornicação, ao adultério, à bebedeira, a tomar muita cachaça. Toda essa cultura acaba moldando o comportamento de muitos jovens que ainda não tem nada na cabeça e no cérebro, que são mais vulneráveis a todo esse tipo de porcaria que é ensinado nas músicas.
só alguém extremamente ingênuo ou mal intencionado para pensar que isso não traz influência nenhuma na sociedade, a começar por aqueles que se alimentam desse tipo de música. Eles dão veneno ao povo, fazem o povo gostar deste veneno e depois, hipocritamente, aparecem com cara triste ao ver as consequências que isso traz, lavando as mãos como Pôncio Pilatos fez, como se não tivesse nada a ver com isso. Muitas dessas pessoas que criam essas letras musicais, eles incentivam o adultério, mas se a mulher deles adulterar, eles acham isso errado. Eles incentivam uma vida promíscua, mas se a filha deles pegar alguma doença DST, uma doença sexualmente transmissível, eles se desesperam, eles incentivam o consumo de drogas, mas se o filho deles se perder no mundo das drogas, eles eles incentivam a bebedeira, mas se algum bêbado atropelar alguém de sua família e a matar, você já sabe como eles vão agir. Eles incentivam a prostituição, mas não gostariam que a filha deles fosse uma mulher dada e fácil. Eles incentivam a fazer apologia a tudo que há de ruim no mundo, porém, depois que isso realmente acontece, eles lamentam os efeitos colaterais do que sucede na vida deles ou de outras pessoas próximas. A verdade é que estas músicas cada vez mais presentes na cabeça dos jovens vão aos poucos configurando aquilo que eles pensam e a forma como agem, o comportamento e o aumento constante do consumo de drogas, da criminalidade e da promiscuidade. Não é coincidência. Eles estão apenas colocando em prática aquilo que o subconsciente deles curte. Então você observa todas essas práticas do humanismo secular, que é consequência e influência da mídia e tudo que é ensinado em redes sociais também, e a gente vê essa gama de promiscuidade e pessoas lascivas, sem nenhum tipo de princípios e valores morais, tudo por engajamento, para ganhar dinheiro e etc, sem nenhum conteúdo, e várias pessoas alimentando esse tipo de condição, alimentando pessoas praticando, no caso, vários tipos de orgias, filmando cenas sexuais para colocar na internet para ter engajamento, canais e plataformas de OnlyFans, e muitos acabam pagando para ver essas mulheres que não querem nada com eles, apenas ganhar dinheiro e ficarem milionárias, e não tem nenhum trabalho digno, e tudo isso são valores morais corrompidos. Não estou dizendo que essa é uma questão de desonestidade, de ser desonesto, injusto, etc, mas é uma questão de lascívia e promiscuidade, é uma condição na moral, na moralidade, algo que não é civil, é apenas moral. Então que todos vocês entendam o que a gente passou nesse vídeo sobre a moral secular cristã e também sobre o humanismo secular, a diferença e as consequências, porque existe tantas pessoas imorais e lascivas hoje em dia, devido até à natureza humana, que já é algo latente e real, ainda mais com a influência da mídia e tudo o que ocorre para influenciar a sexualidade, principalmente também a música, que a gente colocou aqui, que também faz parte da mídia. Então, que todos vocês possam entender essas questões, se inscreve no canal, deixa seu like, curte, comenta e compartilha, e também vem fazer aqui uma visita e assiste os outros vídeos aqui do canal Curiosidades da Bíblia 2.0, certo? Que Deus abençoe todos vocês grandemente. Até o próximo vídeo. Secularismo humanista e a depravação moral contemporânea. Neste vídeo vamos abordar especificamente práticas sexuais fora dos padrões bíblicos, como fornicação, adultério, sexo casual, casamento aberto e o que o Evangelho ensina sobre esses temas. Deixa seu like, seu comentário, pois é muito importante para o engajamento deste vídeo. E sem delongas, vamos ao assunto secularismo humanista, ideologia e implicações. Eu sofro, eu luto com problemas na imoralidade, de imoralidade. Eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com cobiça, eu tenho problema com masturbação, eu tenho problema com lascívia, eu tenho problema com imoralidade. Pastor, eu tenho problema com ira, sou irada, possessiva, briguenta, irado, descontrolável, tenho raiva, ódio, rancor. Meu Deus, pastor, como é que eu lido com isso?
Pastor, o meu problema não é. O meu problema é que eu sou um desequilibrado emocionalmente. Eu tô rindo, outra hora eu tô chorando, eu grito, eu berro, eu choro. Eu sou descontrolado, eu não tenho domínio sobre minhas emoções. Eu choro, rio, grito, sou desse jeito. Desequilíbrio emocional, eu sou uma pessoa compulsiva. Pastor, eu sou ansioso, afoito. Eu estou procurando o Senhor para dizer como eu venço a ansiedade. Tem ansiedade, afoito, ansioso, me revolvo na cama, não consigo esperar, eu tenho ansiedade. Pastor, eu tenho muito problema com desânimo. Sempre estou abatido, prostrado, muito desanimado. Eu tenho com tristeza. Tem problema, de vez em quando eu sou pego por uma tristeza aguda. Eu é impulsividade, pastor. Eu falo primeiro, depois penso. Como eu lido com isso? Eu que tenho uma delas, eu que tenho duas que o senhor citou, eu que tenho todas. Eu vivo tendo distúrbios psicológicos, emocionais, transtornos, desequilíbrios, pulsões, compulsões, enfim, uma guerra interna, emocional, psicológica, conflitos espirituais, e vão fazendo com que a minha vida oscile. Paulo Júnior, neste vídeo, falou sobre a luta contra a natureza humana, os impulsos que mesmo depois que a pessoa se converte ao Evangelho, a pessoa ainda tem esses impulsos devido à natureza humana, a condição que todo ser humano se encontra mesmo depois da conversão em Cristo, devido ao pecado, a gente ter sido vendido ao pecado e o erro dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E nisso, com o tempo, a sociedade, a filosofia, as ideologias foram sendo criadas e veio o secularismo humanista e suas ideologias. Mas o que seria este tipo e essa forma de pensamento, este conceito filosófico mundano e perverso? O secularismo humanista é uma filosofia que valoriza a razão humana e a ética sem base religiosa, rejeitando dogmas religiosos, o sobrenatural e superstições. Alguns críticos, como Francis Schaeffer, apontam que essa visão pode levar ao relativismo moral e à falência ética, uma vez que retira qualquer fundamento absoluto para o certo ou errado, com seus valores próprios. Essa perspectiva tem sido vista pelos pregadores conservadores como responsável por uma promoção da pornografia, do aborto e da sexualidade livre. Por que o secularismo humanista é tão perigoso para a vida espiritual, social e moral das pessoas? Vamos falar primeiramente da vida espiritual. Desloca a autoridade moral de Deus para o indivíduo, levando ao enfraquecimento da consciência cristã. Segundo, a vida social. A ausência de critérios objetivos facilita a ruptura das escrituras familiares e comunitárias, e a vida moral pode resultar em normalização de comportamentos amplamente condenados pelas escrituras, promovendo a cultura de façam que me vês sentir bem. Cornel West, mesmo não sendo alinhado à cosmovisão cristã, descreve um esgotamento espiritual e ético desses sistemas seculares. Esse diagnóstico ecoa a perspectiva cristã, que entende o afastamento de Deus como raiz da decadência moral. O pecado sexual, ele tem um poder destrutivo que você não tem ideia. Você não tem ideia do inferno que é o pecado sexual. O tormento que traz. Pessoas que estão envolvidas, que foi o texto que o pastor Danilo abriu, com o pecado sexual, estão como um boi a caminho do matadouro. Salomão diz que é assim que é tratado o homem e a mulher envolvidos nisso, como um boi a caminho do matadouro. Atiraria alguém fogo no seio sem que se queimar? Ou seja, aquele que faz essas coisas acha que vai ficar inocente,
É um poder destruidor. A Bíblia diz que está fora de si quem faz isso. Só aquele que quer o seu próprio mal é que se envolve em pecados de conotação sexual. Ela é a causa do juízo de Deus sobre vidas, destruição de lares, é a causa de gente se desviar da fé, causa de depressão. Ela é a causa de pessoas comprometerem os seus trabalhos. Não há precedentes para o estrago que essa praga faz. Agora, aproveitando o gancho que o pastor Paulo Júnior falou sobre os pecados sexuais e seus perigos para a vida do cristão, vamos falar sobre a depravação moral, a fornicação, adultério e o sexo livre. Definições bíblicas: fornicação, no grego porneia, abrangência ampla, incluindo relações sexuais fora do casamento pré ou extramarital. E práticas imorais diversas: adultério, relação sexual de pelo menos uma pessoa casada com outro que não seja o cônjuge. Porém, o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 diz: foge da fornicação. Quem pratica imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: casamento seja honrado e o leito conjugal ilibado, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Efésios capítulo 5, verso 3 diz: que entre vós nem sequer se mencione a imoralidade sexual, ou depravado modo de viver. Mateus capítulo 5, versos 27 ao 28 diz: Jesus ensina que até olhar lascivo constitui adultério no coração. Provérbios capítulo 6, versos 32 diz: quem adultera não tem juízo, destrói a si mesmo. Romanos capítulo 1, verso 24 ao 25 relaciona a depravação sexual ao abandono da verdade de Deus. Porque a Bíblia adverte e condena tais práticas. Primeiro, porque viola o propósito de Deus. O sexo foi criado para ser desfrutado dentro do casamento, ordenado por Deus para a união, proteção, procriação e expressão afetiva. Segundo, porque oferece frutos perversos, vem insegurança, doenças, gravidez fora do contexto, traumas, desgastes emocionais e culpa. Terceiro ponto, porque mancha o corpo e o templo do Espírito. Paulo afirma que o corpo é templo do Espírito Santo e pertence a Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 ao 20. O corpo é tão importante que o Senhor tem planos para ele. O Senhor não vai desfazer desse corpo, Ele vai usar esse corpo nosso na ressurreição, vai ressuscitar esse corpo, vai recompor ele se ele estiver deteriorado, e vai ressuscitar ele para unir com a nossa alma e para estarmos nos céus com corpos glorificados, corpos perfeitos, indestrutíveis. E que corpo vai ser esse na ressurreição? Esse aqui, esse que você tem. Paulo com isso está fazendo o quê? Mostrando a importância que tem nosso físico, nosso corpo, e que nós devemos cuidar dele. Dieta, caminhada, exercício físico, sono, uma rotina de atividades físicas e uma dieta balanceada, preservar o corpo do que é nocivo, ingerir porcarias, alimentos industrializados, impedir que o corpo se sujeite a noites e noites sem dormir, coisas como essas. E claro, guardá-lo da imoralidade, trabalhar para a santificação, etc. e tal. E tem dois versículos muito famosos que vão dizer da importância do corpo, tá? 1 Coríntios 3: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Corpo é templo do Espírito. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então o Senhor está dizendo: cuida do corpo, porque ele é templo do Espírito. O Espírito mora aí, eu quero que vocês cuidem dele. E 2 Coríntios 6 também fala da importância de cuidar do corpo. 2 Coríntios 6, 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Entenderam agora porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E quarto ponto é que compromete a comunhão com Deus, essas imoralidades sexuais. A Bíblia declara que quem se envolve em imoralidade sexual persistente não herdará o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10 e Gálatas capítulo 5, 19 ao 21. Agora vamos abordar um tema recorrente e moderno, contemporâneo: as práticas modernas, sexo sem compromisso, a fornicação, casamento aberto e promiscuidade. Primeiro vamos falar do sexo casual e fornicação. Essas expressões da depravação moral envolvem várias relações sem compromisso, onde o envolvimento emocional, legal e espiritual é mínimo. Quando não há compromisso, não há perspectiva de fidelidade, proteção ou criação responsável. Consequências espirituais: desrespeito ao plano divino do matrimônio, a aproximação de comportamentos ligados à igreja como pecado. Outro ponto é o casamento aberto e o poliamor, que está sendo muito propagado e divulgado hoje em dia, através de alguns casais na mídia. São modelos que negam a exclusividade conjugal, permitindo relações sexuais com terceiros. Estes se chocam frontalmente com o propósito bíblico de um homem e uma mulher, como está em Gênesis capítulo 2, verso 24 e Mateus capítulo 19, versos 4 e 6. São sexualidades organizadas por uma lógica cultural e secular, que desconsidera o pacto com Deus e retira o significado sagrado de uma só carne. Gente, hoje é um dia muito importante pra gente. A gente resolveu oficializar a nossa união. Viemos aqui no cartório para assinar o contrato. E é isso, gente. Somos um novo trisal na área. Observe como essa moça fala, como se fosse a coisa mais natural e normal do mundo, porque eles já estão com a mente já moldada pelo secularismo humanista, que acha isso normal e fala sem nenhum tipo de timidez facial e sem nenhum tipo de pudor. Vamos falar agora sobre o perigo prático do secularismo humanista. O secularismo humanista, ao rejeitar sobriedade moral baseada em Deus, acaba por legitimar padrões destrutivos. O psicólogo Carl Joseph afirma que após a retirada da Bíblia e da oração das escolas nos Estados Unidos, a violência, gravidez nas escolas e na adolescência e uso de drogas explodiram. Isso ilustra como a ausência de uma estrutura moral objetiva abre caminho para caos e consequências danosas. Mas alguns ateus secularistas podem argumentar, mas as escrituras da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, tem algumas questões imorais sobre práticas de incesto, de adultério, fornicação, poligamia, casamento com várias mulheres. Porém, a gente tem que entender a diferença entre descrição e prescrição, que eu tanto falo aqui. Na Bíblia relata vários erros e pecados dos povos que eram de Deus ou não, que eles praticavam práticas imorais. A Bíblia não está, no caso, ensinando e, no caso, aprovando essas práticas. A Bíblia reprova, ela só narra os fatos de maneira descritiva, porém, prescritivamente, a Bíblia sempre reprovou esse tipo de comportamento de adultério, incesto. Todas as práticas que estão na Bíblia lá não são práticas de ensino, não está ensinando, incentivando, prescrevendo, está apenas narrando e descrevendo erros e pecados do seu povo, pois é um livro real que narra fatos e não apenas histórias. Já você vê no Velho Testamento vários exemplos e vários escritos condenando tais práticas de adultério, fornicação, tudo de maneira prescritiva. E no Novo Testamento, nos ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos, sempre lá está tendo textos prescritivos condenando todas essas práticas. Então a Bíblia, no caso, prescritivamente, ela condena todos esses tipos de imoralidade, antes que reste dúvida de algum ateu secular.
Vamos falar agora sobre o cuidado bíblico e o chamado do Evangelho, convite ao arrependimento e restauração. A Bíblia não apenas aponta o erro, mas abre espaço para a transformação. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. O perdão do Senhor está disponível para todos que voltam à pureza. O combate às tentações. Paulo exorta: foge, corre de toda impureza e mortificai a fornicação, impureza e paixão. Isso mostra uma vida ativa e não passiva diante do pecado. A igreja deve ter um espaço de suporte, ensino e acompanhamento onde a pureza moral se fortalece em comunidade, num ambiente de fraternidade e verdade. Observe que o secularismo humanista se difere de outros humanismos, por exemplo, o humanismo religioso. Apesar de valorizar o humano, mantém alguma crença no transcendente, como o humanismo cristão ou unitaritista. O secularismo humanista não crê em Deus ou no sobrenatural, baseia seus valores em interpretações racionais, solidariedade humanista. Porém, há um grande erro aqui em retirar Deus de suas vidas, pois no caso Deus é o criador moral das leis e dos absolutos morais. Quando se tira Deus do jogo, não tem mais um eixo moral para que obedecer. Ele pode, no caso, relativizar tudo, e é isso o que os secularistas humanistas fazem. Eles fazem esse tipo de relativismo moral. O certo e errado não existe na concepção moral deles. O diabo não tinha motivos morais para estar no céu, mas ele tinha motivos legais, porque quando Adão e Eva escolheram o lado das trevas, desobedecendo a Deus e comendo do fruto proibido, eles entregaram de bandeja o planeta Terra para o diabo. E a única maneira do planeta Terra, juridicamente falando, ser recuperado das mãos do diabo é se alguém sofresse a morte eterna. Por isso que Cristo morre na cruz do Calvário. Daqui a pouco a gente pode voltar a falar sobre isso. Até Jó, Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário. Então, não moralmente, porém juridicamente, o mundo ainda pertencia a Satanás. Caraca, plot twist, hein? Aí por que agora a gente começa a entender a ironia. Veio também Satanás. Moralmente não era para ele estar ali no céu representando o planeta. Porque ele fala os Binelohim, os filhos de Deus, talvez pessoas representando vários outros mundos, eu não sei, estou supondo aqui. Ele não tinha o direito de estar ali. Quem deveria estar era Adão, um representante da raça humana, ele que foi. E aí quando Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? De onde você vem? Que eu falei ironia, né? E ele respondeu: eu vim aqui porque eu tenho o direito de rodear a terra e passear por ela. Ela é minha. O Senhor não está deixando eu ter o que me é de direito. A terra é minha, eu tenho direito sobre ela. Aí Deus falou: é mesmo? Não tem não. Tenho sim. Você já viu meu servo Jó? Nem todo mundo te aceita lá. Então o maligno não pode reclamar a posse completa do planeta, o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, questão do livre-arbítrio. Enquanto houver um grupo, ou uma pessoa que seja, no mundo, porque Deus não precisa de maioria, que fala assim: eu não aceito o mal na minha vida, o diabo, essa que é a ira dele, ele não pode abarcar o mundo inteiro enquanto tem pessoas que o rejeitam. Aí Deus falou assim: não, Jó então foi o argumento que Deus usou para mostrar ao diabo que ele estava errado, que a terra não é dele, moralmente. E você observa que a partir deste erro de Adão e Eva, toda a humanidade foi contaminada, porque Satanás teve legalidade, devido a, como exemplo, uma assinatura onde você assina vendendo um terreno é algo legal, embora seja imoral. O que Satanás fez foi imoral, mas foi legal, devido ao erro de Adão e Eva, e devido a ter contaminado toda a raça humana, também veio junto o secularismo humanista, que em resumo nega fundamentos divinos, abre espaço à relativização do sexo e ao aumento da imoralidade.
Porém, a Bíblia denuncia fortemente a fornicação, o adultério e o sexo fora do casamento, por comprometerem o propósito de Deus, o tempo do Espírito e a felicidade humana real. Jesus não apenas reprova, como oferece cura, perdão e um caminho para uma vida extraordinária, livre da escravidão da carne. O Evangelho chama ao arrependimento e à gratidão pelo perdão, através de uma vida em santidade, com corpo, mente e relacionamentos totalmente dedicados a Deus. Por fim, viver uma sexualidade alinhada ao Evangelho não é repressão, mas liberação da escravidão do pecado e entrada em uma vida plena, repleta de propósito, fidelidade e amor real. Cada um de nós, apoiado na graça de Cristo, possa rejeitar o vazio do secularismo humanista e abraçar a luz transformadora de seguir a Deus em todas as áreas da vida. Tudo isso a porneia, que inclui a prostituição, adultério, promiscuidade e sexo antes do casamento. O apóstolo Paulo diz: fugir da imoralidade sexual, que o corpo é templo do Espírito. Essas vozes ecoam o ensino cristão antigo e reafirma a urgência de manter a clareza bíblica e o compromisso com a pureza em uma cultura marcada pela autodeterminação e hedonismo, que é a idolatria à sexualidade. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final do vídeo. Espero que você tenha aprendido e entendido um pouco sobre a sociedade atual, o declínio moral que está ocorrendo hoje em dia, que é devido à principal fonte e o conceito filosófico é o humanismo secular, que tanto vem, no caso, moldando a mente das pessoas durante séculos. Que você possa se defender disso, que a mídia, também as redes sociais, sempre propagam e publicam esse tipo de ensinamento, que você possa ler as escrituras e estar pronto para poder enfrentar e se nutrir das vitaminas e nutrientes do Evangelho para combater o secularismo humanista. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. A exposição feminina nas redes sociais, uma análise inteligente e multifatorial. Esse é um tema complexo que envolve psicologia, sociologia, cultura digital e questões de gênero. Vamos explorar isso com profundidade, sem cair em simplificações fáceis ou julgamentos rasos. A pergunta central é: por que muitas mulheres se expõem nas redes sociais, especialmente por meio de danças, fotos sensuais ou conteúdos que evidenciam o corpo? Deixa seu like, curte, comente e compartilha e vamos ao vídeo. Contexto cultural e histórico da repressão e superexposição. Durante séculos, o corpo da mulher foi controlado, silenciado ou ocultado pelas normas patriarcais e religiosas. Com o avanço do feminismo e da liberdade individual, muitas mulheres passaram a reivindicar o direito de usar o próprio corpo como forma de expressão e autonomia. Nas redes sociais, essa liberdade encontra um palco global. A mulher deixa de ser apenas objeto do olhar masculino e passa muitas vezes a ser autora da própria imagem. Mas essa liberdade não está isenta de críticas, contradições ou armadilhas, especialmente quando está fortemente mediada pela lógica do capital, da vaidade e da aprovação social. Porém, quais seriam as motivações para a exposição feminina? As motivações variam, porém há padrões psicológicos e sociais. Primeiro, necessidade de validação e aprovação. Redes sociais são sistemas de recompensa instantânea. Curtidas, comentários, visualizações ativam dopamina, o hormônio do prazer. Em um mundo onde o valor pessoal muitas vezes é medido por aparência e engajamento, é comum desenvolver uma dependência da validação externa. Mulheres que cresceram em contexto de desvalorização ou insegurança podem buscar nas redes sociais a confirmação de sua atratividade ou valor.
Muitas vezes também é baixa autoestima disfarçada de autoconfiança. Muitas publicações sensuais vêm acompanhadas de frases como "me amando do jeito que sou", empoderamento e liberdade. Em alguns casos trata-se de uma autoafirmação legítima, em outros é uma forma de camuflar a insegurança profunda, uma tentativa de compensar a sensação da inadequação por meio de supervalorização da imagem. Em outros casos também é alimentar o ego no mundo narcisista. Vivemos na era da autoimagem e do culto ao eu. A exposição nas redes sociais é uma forma de construir uma identidade idealizada. Muitas mulheres, assim como homens, usam a internet como um espelho narcisístico. Quanto mais atenção recebem, mais importantes se sentem. Esse processo, muitas vezes inconsciente, reforça um ego inflado, mais frágil, que precisa de constante reafirmação. Então, por que danças, sexualização, visibilidade e algoritmo? As dancinhas se popularizam com plataformas como TikTok, entre outras. Muitas dessas danças são sexualmente sugestivas, explorando movimentos corporais que destacam o quadril, os seios e a sensualidade. Isso ocorre porque a sexualização gera engajamento, mais curtidas, comentários, seguidores. O algoritmo das redes privilegia um que chama atenção rapidamente, e o corpo feminino hipersexualizado na cultura é um dos maiores atrativos. Muitas mulheres, conscientemente ou não, entendem que dançar sexual e se expor atrai visibilidade, e visibilidade se traduz em status digital, poder simbólico e até oportunidades financeiras, como parcerias, OnlyFans e influenciadores. Porém, não é apenas superficialidade, há também desejo de expressão e pertencimento. Para além da validação ou do ego, muitas mulheres veem nas redes sociais um espaço de expressão criativa e afirmação de identidade. Mostrar o corpo, dançar, ser sexy pode ser uma forma de reconexão com a feminilidade, o prazer e a liberdade, especialmente para quem viveu experiências de repressão, abuso ou invisibilidade. Além disso, participar de tendências e desafios fortalece a sensação de pertencimento a uma comunidade global. Entre a liberdade e a escravidão disfarçada, a exposição feminina nas redes sociais não pode ser reduzida a vaidade ou carência. Ela é fruto de uma cultura complexa que mistura a liberdade conquistada com a nova forma de prisão. A prisão da aparência, da aprovação digital e da performance constante. A pergunta que resta é: até que ponto essa exposição é uma escolha consciente e autêntica, ou uma resposta inconsciente à pressão por ser vista, desejada e validada? E mais profundamente, quem somos quando não estamos sendo observados? Principalmente a busca por validação e reconhecimento. A maior parte das redes sociais funciona com base em curtidas, comentários e compartilhamentos. Esses elementos ativam áreas do cérebro associadas à recompensa e ao prazer, especialmente a dopamina. Fazer uma dancinha sensual ou estilizada pode gerar muitos likes e visualizações. Isso oferece validação instantânea, um sinal de que a pessoa é vista, desejada ou aprovada. Para muitas, isso alimenta o ego e alivia sentimentos de insegurança, solidão ou baixa autoestima. Se muitos me assistem, então eu importo. Temos também a sexualização como ferramenta de visibilidade. Plataformas digitais têm algoritmos que favorecem conteúdos que geram atenção rápida. Danças com movimentos sensuais ou que destacam o corpo são por natureza chamativas. O corpo feminino foi historicamente sexualizado pela mídia, e essa lógica se transfere para as redes. Muitas mulheres, conscientemente ou não, usam a sensualidade como estratégia de crescimento digital. Se dançar acima da visibilidade, por que não fazer?
Temos também a expressão de identidade e liberdade corporal. Nem toda dança sensual é carência ou vaidade. Em muitos casos, trata-se de autoexpressão. A mulher usa a dança para se afirmar, se sentir viva, bonita no controle do próprio corpo. Também tem a questão polêmica do empoderamento, especialmente para aquelas que viveram repressão ou culpa em relação ao corpo e à sexualidade. Alguns dizem: faço porque gosto, porque me sinto livre e não preciso de permissão de ninguém, dentre outras filosofias ou frases. Também temos a pressão cultural e pertencimento digital. Muitas mulheres fazem dancinhas porque a tendência, seguir o que está em alta, é uma forma de pertencer. Em uma cultura onde ser vista é sinônimo de existir, está dentro das modas da internet, se tornar quase uma exigência social. Uma das motivações também para danças na internet é os ganhos financeiros e profissionais. Influencers, modelos e criadores de conteúdo monetizam views, seguidores e parcerias. Dançarinas, personalidades e até profissionais comuns fazem dancinhas com a porta de entrada para a fama, negócios ou independência financeira. Em conclusão, liberdade, vaidade ou armadilha? A motivação varia de mulher para mulher, porém, em geral, podemos dizer que elas fazem dancinhas na internet por 5 motivos principais. Primeiro, desejo de ser validada ou admirada, atenção e autoestima. Segundo, busca por visibilidade, o algoritmo oferece um que prende atenção. Terceiro, expressão pessoal e libertação corporal, empoderamento e prazer. Quarto, pressão cultural e necessidade de pertencimento digital. Quinto, interesse financeiro ou profissional. A verdadeira questão é: essa exposição é um exercício de liberdade ou uma nova forma de dependência disfarçada de autonomia? Bom, amigos e queridos irmãos em Cristo, a gente fez aqui uma avaliação sobre essa questão da motivação das danças nas redes sociais, que faz parte da cultura hoje em dia, porque muitas pessoas adultas muitas vezes acabam agindo de maneira infantil, com danças simples e sem nenhum tipo de conexão com a realidade, porque as pessoas são motivadas, as mulheres e muitos homens também são, no caso, motivados a fazer isso. Seria uma questão financeira, uma questão de autoafirmação, de baixa estima? Deixa aqui abaixo nos comentários para a gente interagir sobre essa questão. E também vem nos apoiar ajudando o nosso canal. Vem se inscrever e ativar o sino de notificação. Se você gosta de um canal cristão que debate vários assuntos recorrentes, contemporâneos, sobre ateísmo militante, sobre salvação, sobre usos e costumes, comportamento, dentre outros assuntos, esse aqui é o canal certo para você. O canal Comportamento Cristão, onde a gente aborda vários temas sobre pecados, imoralidade sexual, sexualidade, apologeta cristã, falamos sobre o ateísmo militante, dentre outros assuntos. Então não perde tempo, se inscreve em nosso canal, ativa a opção todas no sininho para receber todos os novos lançamentos do nosso canal. Você que ficou até o final do vídeo, também agradeço, pois isso ajuda bastante na questão da retenção do nosso vídeo, pois no caso o YouTube distribui esse vídeo para mais pessoas de acordo com a retenção. Então é muito importante, faz uma visita ao nosso canal e assiste às playlists, que também tem vários assuntos interessantes e inteligentes. Modesta parte, porque a gente está tratando aqui de vários assuntos sociais do dia a dia, envolvendo no caso a Bíblia Sagrada e o Evangelho, que é a norma que dita nosso comportamento e nosso estilo de vida, ok? Chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Já aproveita agora, faz sua inscrição em nosso canal e já ativa o sino para ficar de olho nas novidades daqui do canal Comportamento Cristão.